Hoje a gente vai acompanhar uma jornada de transformação. É sobre professores de inglês que muitas vezes se sentem meio presos, sabe? E vamos ver como eles podem se tornar especialistas super valorizados dentro da indústria de tecnologia. Vamos começar com uma pergunta que talvez faça muito sentido para bastante gente. E se a maior habilidade de alguém, aquilo que a pessoa faz de melhor, estiver sendo usada no sistema errado? É a história de um profissional incrível, mas com um potencial que ainda não foi liberado. Bom, essa jornada geralmente começa em dois lugares bem conhecidos. Ou no mundo mais restrito das escolas tradicionais, ou então naquela vida um pouco caótica de quem trabalha como autônomo, por conta própria. No sistema tradicional, a gente sabe como é. O professor enfrenta aquele esgotamento, uma rotina que parece não ter fim, pilhas de trabalhos para corrigir, salário que nem sempre compensa, e no final a sensação de que a energia foi toda embora, drenada pelo próprio sistema. É uma pergunta que muita gente acaba se fazendo, né? Como é que eu, com toda a minha formação, cheguei nesse ponto de só ficar apagando incêndio e corrigindo prova? É o que acontece quando o potencial parece limitado e a energia toda vai para tarefas que não levam a um crescimento de verdade. Alguns tentam escapar disso indo para o trabalho autônomo. Só que aí muitas vezes é como trocar uma jaula por outra. Acaba caindo num ciclo caótico, imprevisível, de ficar vendendo horas de trabalho em vez de construir um negócio de verdade. É aquela sensação de ser um nômade, sabe? Forte, mas sem uma direção clara. Mas aí, de repente, uma descoberta muda tudo. Surge um novo caminho. Um lugar onde aquelas habilidades não são só valorizadas, mas são essenciais. E esse caminho é um nicho específico, a indústria de tecnologia, que não para de crescer. É um mercado onde ser fluente em inglês é o que falta para muitos desenvolvedores brilhantes conseguirem as melhores oportunidades globais. O inglês vira a ponte. E quem guia esse caminho é um mentor que já fez essa transição. Alguém que saiu do mundo acadêmico e mergulhou no mundo corporativo de tecnologia. Uma pessoa que não só conhece o trajeto, mas que agora abre a porta para que outros possam passar também. O próximo passo é o treinamento. É aqui que entram novas ferramentas que simplesmente transformam o jeito de trabalhar do professor. E aquilo que parecia uma ameaça à inteligência artificial acaba virando um verdadeiro superpoder. Num ambiente de workshop, os professores aprendem a usar a IA como notebook LM, não só como uma ferramentazinha, mas como um painel de controle mesmo para criar experiências de aprendizado de altíssimo nível. É como se fosse a sala de perigo, onde os superpoderes são de fato treinados e aperfeiçoados. Com isso, o professor deixa de ser só alguém que prepara aulas e passa a ser um arquiteto, um designer de transformação de carreiras. É uma mudança de patamar. Com essas novas habilidades em mãos, o professor não trabalha mais sozinho. Ele entra num ecossistema completo, todo projetado para que ele tenha sucesso. E o coração desse sistema é o Talk Hub. Ele funciona como uma ponte direta entre a prática do idioma e as oportunidades reais de carreira que existem no mercado. Não é só um curso, entende? É um ambiente completo, integrado, que oferece o currículo, a comunidade e, o mais importante, as conexões com a indústria de tecnologia. O professor não precisa mais lutar sozinho. E chegamos na fase final, a mutação da mentalidade. É aqui que o professor se transforma num estrategista de negócios. E tudo isso com base em dados de mercado que não deixam dúvida. Olha esse número, mais de 70%. Esse é o aumento de salário que um profissional de tecnologia pode ter quando se torna fluente em inglês. A habilidade com o idioma vira um investimento financeiro direto na carreira. 85 milhões. Esse é o déficit, a falta de profissionais de tecnologia projetado no mundo todo até 2030. Isso cria uma demanda, explosiva por talentos qualificados. E, para fechar os números, 129 bilhões de dólares é o tamanho que o mercado global de ensino de inglês vai atingir até 2030. E esse crescimento todo é puxado principalmente pelas necessidades do mundo corporativo. Com essa visão, o professor para de vender o tempo à hora-aula e começa a oferecer um produto de altíssimo valor, um caminho direto para um salário melhor e para oportunidades de carreira no mundo todo. O que a gente vê aqui é o resumo da jornada inteira. Uma solução validada que transforma um educador em uma peça fundamental na nova economia da tecnologia. É um ciclo onde todo mundo ganha, os desenvolvedores, as empresas e, claro, os próprios professores. Então, o caminho está todo desenhado, as ferramentas estão disponíveis e a demanda do mercado é claríssima. A única pergunta que fica no final é:
quem está pronto para dar o próximo passo e transformar todo esse poder em propósito, em renda e em um método que funciona de verdade.